Olá, amigos e amigas, eu sou Raul Nepomuceno, psiquiatra e terapeuta cognitivo-comportamental. Estou de volta no Plantão Saúde Mental para falar com vocês sobre o transtorno compulsivo alimentar periódico, o TCAP, que é um dos transtornos alimentares, junto com a anorexia nervosa e bulimia nervosa, e que é caracterizado pela recorrência de compulsões alimentares em pelo menos um episódio por semana nos últimos 3 meses. Acompanhado disso, existe uma perda de controle no início da alimentação e durante o ato compulsivo, uma sensação de impotência, de fracasso, sofrimento. É importante também colocar que existe aquela sensação de realmente ter comido mais do que o normal, do que outras pessoas comeriam, a sensação física mesmo de estar muito cheio. E uma coisa que é bastante importante é identificar o que seria essa compulsão alimentar, que é exatamente comer grandes quantidades de alimento em pouco tempo, no caso aí até mais ou menos em torno de 2 horas, uma grande quantidade para o padrão daquela pessoa e de outras pessoas. Bom, o TCAP, ele não tem mecanismos compensatórios tão significativos como, por exemplo, a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, ou seja, não faz parte dos critérios diagnósticos existir uso de purgativos, por exemplo, uso de diuréticos, de laxantes, atividades de exercícios extenuantes, por exemplo, além disso, medicações para emagrecer. Não existe esse mecanismo compensatório que existe na bulimia nervosa e que existe na anorexia nervosa. Bom, no TCAP existem os quadros leves, moderado, grave, dependendo do número de episódios por semana. As comorbidades psiquiátricas mais comuns vão desde fobia social específica, a depressão, a também transtorno de ansiedade, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, são os transtornos psiquiátricos mais comuns. Um dado interessante é que a prevalência do TCAP é em torno ali mundial de 2%, porém na população obesa esse número chega até 36%, e na população com sobrepeso pode chegar a 30%. Então é uma parcela muito importante que possui esse transtorno, essa população, essa amostra de sobrepeso e de obesidade. Portanto, isso é muito importante porque muitos pacientes que sofrem de obesidade e sobrepeso, que é uma epidemia mundial, segundo a OMS, elas buscam, como um dos tratamentos, a cirurgia bariátrica. Claro que existem os critérios, no caso da obesidade mórbida, IMC 40 ou mais, e no caso do IMC de maior que 35, desde que esteja comorbidades clínicas importantes, como diabetes, hipertensão, que faz com que entre no critério de indicação da cirurgia. De uma maneira geral, não existe contraindicação absoluta para a cirurgia bariátrica, desde que, evidentemente, preencha os critérios clínicos e que os transtornos psiquiátricos, seja TCAP, seja depressão, seja transtorno de personalidade, seja transtorno por uso de substância, qualquer outro transtorno esteja compensado, esteja estável. Então não existe essa contraindicação. Uma outra coisa importante é que é muito dito popularmente, que as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica indicada com critérios por conta da obesidade, por exemplo, teriam maior chance de migrar essa compulsão para outra área. Por exemplo, além sair da compulsão alimentar para a compulsão por drogas, álcool, outras drogas, por exemplo, compras. Bom, isso não, os grandes estudos não comprovam essa informação, essa tese. Precisa de mais estudos para ter certeza sobre isso. Então, nenhum estudo de grande porte afirma essa possibilidade.
O que nós sabemos é que, como eu falei, os transtornos precisam ser diagnosticados, tratados, estáveis e ter um acompanhamento pré-cirurgia e pós-cirurgia, né? E que os pacientes, como a gente falou, obesos, até 36% têm TCAP e, portanto, precisam ser tratados com a psicologia, com a nutrição e com a psiquiatria muitas vezes. Porque esses pacientes com TCAP são pacientes que podem ter complicações pós-cirurgia no sentido de não perder o peso da forma adequada, no sentido de ter mais sofrimento, sintomas emocionais, sintomas depressivos no pós-cirurgia. Portanto, o que a gente sabe é isso, é que esses pacientes com IMC, por exemplo, de 40, mais de 40, que tem TCAP, teriam mais dificuldade de perder peso e mais complicações do que aqueles pacientes com IMC maior de 40 sem TCAP. Bom, diante de tudo que eu falei, queria colocar também para vocês que na obesidade, outros transtornos psiquiátricos são muito comuns, e que 51% das pessoas obesas tendem a ter algum transtorno psiquiátrico. O mais prevalente, sem dúvida, é a depressão. Então, fique de olho, e nesse caso, tanto o TCAP, tanto na obesidade com TCAP, procurem ajuda multiprofissional para que realmente tenha sucesso terapêutico, e um preparo adequado, pré e pós cirúrgico em casos de indicação de cirurgia bariátrica. É isso, pessoal. Fica o meu recado, fica minhas dicas e até o próximo Plantão Saúde Mental.